Bioma é o conjunto de seres vivos de uma região. Os biomas lapidam não só os animais, as plantas, mas também o ser humano, que, como todas essas diferentes espécies nessas regiões, criou ferramentas adaptativas na sua forma de viver e expressões culturais. Nossa, quase, cara. O Brasil é um país rico em diversidade, com dimensões continentais, que abriga 6 diferentes biomas, e é através deles que vamos entender quais espécies de animais e plantas ali vivem, como vivem e o esforço na conservação das mesmas. Eu sou o Richard Rasmussen, biólogo e conservacionista, e esta minha nova expedição tem como missão percorrer esses 6 biomas brasileiros, desvendando a fauna, a flora e o homem que aí vivem. Você viu aqui no Brasil Biomas, na nossa estreia, o trabalho realizado pelos pesquisadores G e Leandro, visando a captura para monitoramento via satélite e coleta de material genético do animal símbolo da fauna brasileira, a onça pintada. Os pesquisadores armaram em pontos estratégicos armadilhas de captura, para que quando o animal percorresse as trilhas que eles estão acostumados a passar, fossem surpreendidos e capturados. Com a pesquisa que está sendo realizada, os pesquisadores puderam conhecer mais sobre o seu comportamento, habitat, alimentação e a área onde elas vivem e se reproduzem no Pantanal. Mas o que mais importa é poder coletar material genético para que no futuro possa ser usado na reprodução, garantindo assim a existência desse animal magnífico. Só que a última onça capturada era fêmea, e para o sucesso do projeto e da conservação do maior felino brasileiro, G e os pesquisadores precisam de um exemplar macho para poder coletar o sêmen. Vamos agora acompanhar mais essa emocionante e não menos perigosa busca ao macho de onça pintada. Bom dia, bom dia! Hoje a gente vai trabalhar o animal símbolo da nossa biodiversidade brasileira, a onça pintada. Um bicho de respeito, né? Um bicho onde nós, né, temos 50% da população de onças pintadas das Américas estão no Brasil. Olha a nossa responsabilidade. E esse grupo aqui, que é a Reprocon, eles têm uma missão muito importante, porque eles estão fazendo agora em vida livre, né? Estudando animais em vida livre e trabalhando na conservação através da reprodução de animais selvagens, o que é diferente do que já foi feito até hoje no Brasil. Isso significa que hoje vai ter captura de onça. Esse trabalho que vocês estão executando na Reprocon, né, reprodução para conservação, né? Ele é especificamente para onça pintada? Não, a gente tem assim, trabalhado com outras espécies selvagens, mas o foco principal nosso é a onça pintada, né, que a gente vem trabalhando já há mais de 10 anos, desenvolvendo tecnologia de reprodução assistida, para que a gente possa estar passando a genética dessas onças para outras populações que estão isoladas. Por que no Pantanal e não em lugares onde ela está mais ameaçada? Assim, nós vamos aqui o Pantanal como laboratório, né? Assim, pela facilidade de capturar, então a gente consegue aqui desenvolver as metodologias de reprodução para que sejam aplicadas nas populações mais ameaçadas, como Caatinga, Mata Atlântica. Então você vai chegar lá? Sim, tá. Sim. Aqui é um laboratório. O foco nosso é lá. Só que a gente precisa primeiro estar adaptando as metodologias que a gente já faz em laboratório, toda controlada, para uma situação de vida livre.
certo? Deu. É bom isso, hein? No campo a gente jogava na mão, só que aí em bola, coisa e tal. Então aqui eu consigo, ó. joia. Isso mesmo, tá lá. E aí aqui eu vou trocar por um cordonê encerado, que eu vou içar a minha antena com um cabo de 30 metros, né? Então esse bip é o bip que tá tudo normal. Tá tudo normal, sim. Quando o animal é capturado, ele briga, puxa o ímã. Aí esse bip é o bip de captura. É o duplo. Bibi. Bibi. É triplo, na verdade. 1, 2, 3. Então a gente sabe, opa, capturou alguma coisa e está preso no laço. Bicho capturou. O que vai acontecer? O que nós vamos usar no campo? Então quando a gente captura o animal, a gente espera 10 minutos para o animal cair, aí para poder chegar até o animal, e depois a gente espera mais 10 para a gente poder fazer a coleta de sêmen. Tá. Então a gente usa uma sonda uretral que a gente limpa o pênis deles, põe, e com essa sonda a gente sonda para poder, por capilaridade, coletar esse sêmen. Aí, só que o sêmen de felino ele é muito sensível à temperatura. Então a gente tem que trabalhar sempre numa temperatura constante. Então por isso a gente teve que desenvolver equipamentos portáteis, como por exemplo, aqui uma mesa aquecedora. Então aqui todo o nosso material fica aquecido para não dar choque térmico no sêmen e matar os espermatozoides. Então isso aqui a gente usa. Outro equipamento... Você vai aquecer o quê? Desculpa, esse equipamento aqui? Não? Isso. Esse mantém tem que estar tem temperatura do animal. Isso, do animal. O próprio sêmen vai ficar aqui, né, que é uma mesa aquecedora portátil, né, que fica aqui a temperatura constante de 37 graus. Coloco o sêmen nesses Eppendorf, que vão estar aqui aquecidinho. Tá. E aí eu vou trabalhando com sêmen. Precisou desenvolver esses equipamentos para a gente poder levar para campo, porque todo equipamento assim, que vende é com energia elétrica. E no campo teria que levar gerador. Tem uma bateria. Tem uma bateria que dura 24 horas. Tá. Aqui também dura 24 horas. Tá. E para poder a gente ver o espermatozoide, a gente tem que ter um microscópio. E aí teria que ter também um gerador para poder ligar o microscópio. Então a gente teve que desenvolver, assim, nós adaptamos esse, que é um computador, que é um microscópio, na verdade. Então aqui, por exemplo... Isso não existia algo assim? Não existia uma necessidade de algo assim, só você desenvolver assim? Não, aqui já foi desenvolvido para animais de produção e nós adaptamos para onça. Tá. O software existe? Isso. Tá, mas isso aqui... Também. Já existe, tá. Isso já existe. Então aqui, por exemplo, ó, então a gente pega o sêmen, coloca aqui dentro e aí a gente consegue, eu vou te mostrar aqui um sêmen de onça. Isso é tudo espermatozoide? Isso. Então... Isso é bom, do jeito que está aí. Porque às vezes, quando você fala é bom, por exemplo, você... como chama a onça capturada? O Sante. O Sante, ele... Estava muito ruim para congelar. Não estava assim? Então. Não. Aqui é bom, uma coisa assim é boa, não? Não, aqui é mais ou menos. Mais ou menos ainda? Bom é esse daqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Pô, esse tá... Esse é o semi-bom. Esse tá bom, bacanão. Você vê assim que tem poucos parados, aqui tem muita coisa assim, mas são gotículas, que não são espermatozoides, né? Após a gente fazer essa avaliação... espermática, a gente processa o sêmen para congelar, para poder manter nesse botijão de nitrogênio. Tá, então do campo você vai voltar assim. Isso não vai, você não vai levar esse Não, isso não. Isso fica aqui na base. Fica aqui na base. Você volta com isso aqui, vai tirar daqui o sêmen. Na verdade, assim, tudo isso aqui vai para campo. Tudo vai para campo, exato. Isso. Aí depois aqui, depois eu ponho outro tubo já com meio crioprotetor. Aí eu levo para a base. Aí na base eu vou congelar. Parece aquelas coisas de filme, cara. Posso abrir aqui? Pode. E aí na base a gente tem um protocolo de congelamento que a gente vai manter... Isso é nitrogênio líquido? Líquido, isso. Né? Então a gente mantém em palheta
aqui. E o nitrogênio, ele já tem, ele já fica na temperatura, não precisa, isso aqui não precisa estar ligado em nada, porque o nitrogênio líquido já resolve... Isso. Tá, e isso fica... Pode ficar para sempre? Para sempre, para sempre. Tendo cuidado de estar sempre aferindo, né, aqui o volume, né, para não acabar, porque ele vai evaporando, né? Uhum. Mas assim, controlando aqui o volume do nitrogênio... Só se repondo. Repondo. Aí fica ad eterno, né? E é isso que você quer? É isso que é o nosso trabalho. Uhum. Ok, bom, agora é montar os laços. Isso. Certo? Agora então nós vamos para campo. Cara, uma história sensacional essa. Isso é conservação de verdade, porque se trabalha não só animais de vida livre, mas também a conservação ex situ, que são os animais fora do seu ambiente natural. O sinal foi disparado. A equipe do Dr. G se apressa, ajustando os últimos detalhes para poder realizar essa operação com segurança e também eficiência. Com o auxílio de uma câmera de visão noturna, eu já consigo ver a movimentação da onça. Vamos se aproximar com cuidado. Mais uma vez, a experiência e leitura do Dr. G nos proporciona um encontro com ela. Melhor, com ele. Um macharrão de onça pintada, um exemplar grande. Muita luz, muito barulho, ele fica louco, né? Ele fica querendo pular e a captura é o momento mais estressante que a gente tem observado, né, assim, pro animal. É onde ele quer fugir. Na verdade, no caso da onça pintada, quer vir para cima da gente. E então a gente hoje está esperando um pouquinho mais dentro do nosso limite de tempo. Tolerância, né? De tolerância. E agora um macho, então assim... Agora a gente vai poder coletar coroação do trabalho, né? Porque... Total. Então a gente vai poder coletar o sêmen desse animal, avaliar com mais moderno equipamento que tem no mercado de avaliação de sêmen, avaliação computadorizada e poder congelar esse material genético. Tá, isso tudo vai ser feito agora em campo? Vai ser feito a coleta, você vai coletar, a gente vai avaliação, criogênico, dessa vez vamos usar aquele criogênico. Vamos agora. O botijão de nitrogênio. O botijão de nitrogênio líquido. Isso. Tá. A gente vai coletar e aí depois a gente vai processar aqui uma parte, aí a gente leva e termina de processar lá. Meu! 115.
que agora a gente vai fazer uma avaliação externa, né, do pênis do animal, também avaliar aqui também os testículos, né, para a gente poder fazer essa avaliação andrológica nesse animal. Né, e o animal que a gente já observou aqui, bastante espícula, que é um indicativo de maturidade sexual. Então o animal está bem ativo. Pela dentição ali eu daria uns 7 anos, 7 a 8 anos, o animal assim, tá no auge. Ápice, né? Tá. E os testículos sem nenhuma aderência, assimétricos. Eles têm essas espículas, ela é aquela quando, por isso que eu vou transformar para o mundo dos gatos, que a gata ela tem todo aquele gritaria, toda vocalização, porque o pênis do macho, ele de certa forma machuca, assim ou não? Assim também, né? Assim, tem as espículas, né, para poder estimular a ovulação da fêmea. Né? Assim, o que ajuda também é durante, né, a cópula, né, morder o animal, puxar, tem todo uma comportamento populatório, né, que inclusive a gente até publicou recentemente um artigo sobre esse comportamento, né, que a gente observa nas onças pintadas. Mas também a gente viu, até publicamos também, que não necessariamente precisa da cópula para poder a fêmea ovular. Né? A gente já observou que estando perto do animal, né, isso em cativeiro, né, em recintos próximos, a fêmea pode ovular. Isso, né, então nós já vimos, e isso é importante para a gente poder fazer a parte de reprodução assistida em cativeiro, saber dessa parte, né, de como funciona, que até então a gente não sabia, não tinha na literatura. Ela pode ovular por estímulos sensoriais do macho. Então, por feromônios, ou por estímulo visual ou auditivo. Agora o cara precisa acertar a data certinha, a cópula precisa ser para ela resultar numa prenhez, ela precisa estar exatamente quando ela está no estro do... A gente trabalha com hormônios para saber, para conseguir acertar o momento certo de inseminar, né? Ou de aspirar os oócitos para fazer embriões in vitro. Então, senão precisaria fazer todo um acompanhamento, inclusive por ultrassom, e aí, claro, numa espécie como essa fica bem difícil. Mas na natureza? Funcionar. Na natureza, o cara precisa acertar, ele passa uns dias com ela, para inseminar, para poder garantir que... Isso. 7 a 10 dias com a fêmea, né, fazendo várias cópulas, né, seguidas, né? E a gente vai agora fazer a colheita de sêmen, que antigamente a gente fazia com estímulo elétrico. A gente colocava uma probe aqui e dava estímulo, então o animal ejaculava. Só que para a vida livre a gente via que era muito complicado, porque eu tinha que aprofundar muito a anestesia para o animal não ficar estimulando tanto, né? E isso poderia até inclusive acordar o animal. E é um animal de vida livre que a gente, né, tem que assim trabalhar o mais rápido e o mais tranquilo, né? Mais seguro. Nós chegamos nesse protocolo, que foi a minha tese, né, de doutorado, padronizando a colheita usando um fármaco que é o que a gente usou para anestesiar o animal. Então ele mesmo causa aqui um relaxamento do ducto deferente, que faz com que o sêmen caia na uretra. Então com uma sonda uretral a gente consegue colher esse sêmen. Essa probe a gente usa porque a gente precisa estimular a próstata do animal. Ó, o sêmen aqui. Já tá vindo. Mas aqui... Veio urina. Veio urina, tava no canal. Mas a gente... Quer tirar? Eu vou... Isso é suficiente? Aqui, na verdade, esse animal, ele, devido à captura, e é a primeira vez que a gente observa, ele veio com urina. Mas urina não
da anestesia, mas urina do estresse dele, que ele estava nervoso e aí ele urinou. Que a gente viu que inclusive estava molhado aqui. Então a gente vai sondar novamente. Para pegar um mais puro, porque isso compromete a tua a tua análise. É tóxico, né? Assim, não é bom para o sêmen. Isso. Pode molhar mais um pouquinho, por favor. Então vem aqui e... Ó, os espermatozoides. Esse sistema é microscópio portátil, né? Que dá pra gente a qualidade, legal, mostra a qualidade desse sêmen. Então a gente consegue ver espermatozoides, só que a gente viu que tem urina, né? Então a gente vai levar, tentar avaliar, tentar centrifugar na base e para poder aproveitar e vamos congelar. Porque assim, por mais que caia a qualidade, a gente depois consegue, a gente precisa hoje para fazer produzir um embrião, a gente precisa tem como usar um espermatozoide, um só através da ICS, né, por exemplo, e gerar, né, ter um embrião e gerar, né, um animal. A gente vai inserir no animal aqui, mas é uma probe de eletroejaculação que não está conectado a nada. Eu vou estimular a próstata desse animal que está aqui mais ou menos, ó. E eu não consigo com o meu dedo. Em gato a gente faz com o dedo, jaguatirica, né? Mas onça pintada a gente não alcança. Então a gente vai estimular aqui a próstata para poder ela liberar mais esperma, o líquido prostático que vai carrear os espermatozoides, né? Então vai vir um sêmen. A gente sempre faz isso, uma coleta direta, como nós fizemos aqui, e aí a gente estimula para fazer uma segunda. Um grande problema de trabalhar com vida livre é porque o sêmen ele é muito sensível a choque térmico, entendeu? Sai aqui 37 graus e tem que ser mantida nessa temperatura. Então por isso é que nós temos hoje... Mas acontece que baixa o que? Os espermatozoides morrem? Morrem. Isso dá choque térmico e aí eles morrem. Então hoje a gente teve que desenvolver esse equipamento aqui, que é um banho-maria seco, que está mantendo aqui a 32 graus. A gente tem aqui essa mesa aquecedora. Para todo o material que a gente usa para manipular o sêmen, tem que estar nessa temperatura aqui. E isso como não está friozinho, existia, não, quer dizer? Isso, nada existia. Ó, agora é sêmen. Olha a cor do sêmen. Você vai precisar disso aqui, né? Vou precisar. Eu vou estimular aqui, que ela vai pingar. Olha a diferença da coloração. Outra coloração, né? Então a gente vê que está bem concentrado. Até agora, sucesso na missão. A equipe ainda aproveita para realizar uma biometria nessa onça, que significam as medidas, comprimento canino, comprimento do animal. Aproveitei para tirar uma última foto antes que o reversor da anestesia fosse aplicado. Agora é só esperar ela acordar. Cuidadosamente, o sêmen é armazenado, garantindo assim o futuro da espécie. Saber que projetos como estes estão acontecendo inicialmente no Pantanal, para depois serem espalhados pelos outros biomas, especialmente Caatinga e Mata Atlântica,
onde as onças estão mais ameaçadas e até outros países onde ela ocorre, nos traz uma fagulha de esperança. Leandro e G, além de técnicos com habilidades e conhecimentos únicos no mundo, são pessoas simples e incríveis. Obrigado pela oportunidade em partilhar. O planeta agradece o vosso amor e vossa dedicação. Lançamos a nossa marca Crazy Bull. Pulseiras, bonés, camisetas, botas. É isso aí, na descrição do vídeo tem o link da nossa loja. Prestigia a gente, dá uma olhadinha lá. Tamo junto.